quero saudar todos os nossos amigos, todos aqueles que estão participando conosco aqui pela TV Manaim, pelas mídias da TV Manaim e especialmente pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata, onde nós estamos presentes com esse programa. O programa é Profecias Bíblicas e nós vamos tratar neste episódio sobre o sonho de Nabucodonosor. No episódio anterior já falamos alguma coisa sobre este sonho que é profético e hoje nós vamos detalhar um pouco mais o mistério que estava contido naquele sonho. Nós estamos aqui com os pastores Isaías Diniz. Amém. Prazer estar aqui. Paz do Senhor Jesus. Pastor Edilson Rocha. A paz do Senhor Jesus. O texto que nós queremos nos referir nessa hora está em Daniel, capítulo 2, versos 1 e 2. Nós vamos ler aqui esse texto, que diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que deixassem ou declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então, neste sonho de Nabucodonosor está presente uma profecia extraordinária relativa ao governo humano. E nós falamos, de certa forma, desta profecia no episódio anterior, quando nós falamos sobre o Salmo número 2, o Salmo, capítulo 2 de Salmo, que fala da situação do mundo, do momento que nós estamos presentes. Mas o fato é que Nabucodonosor teve um sonho e ele se esqueceu daquele sonho. E ele então chama aqueles que estavam ao seu lado, que era um grupo de astrólogos, de sábios ali do reino, para que eles pudessem declarar o sonho. E eles então perguntaram ao rei: não, rei, então o senhor diz o sonho, e que nós vamos dar então a interpretação do sonho. Mas o fato é que Nabucodonosor havia esquecido também do sonho. E ele diz então a eles: olha, vocês vão ter que dizer o sonho e a interpretação. E eu esqueci do sonho que eu tive. Ou seja, era algo completamente diferente, porque aqueles que estavam ali ao redor do rei, em todos os reinados, eles recebiam muitas vezes informações e davam as suas declarações, as suas interpretações humanas, segundo o misticismo, segundo os deuses, o paganismo que existia. Mas quando o rei disse que havia esquecido o sonho, aí eles disseram assim: não, aquilo que o rei está pedindo é impossível. Como? É preciso que o senhor declare qual é o sonho. E eles disseram uma coisa muito interessante aqui, que está registrado em Daniel 2,11. Diz assim: olha, porquanto, a palavra dos sábios, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Que coisa extraordinária, Os próprios sábios disseram assim: olha, só os deuses, mas não é qualquer Deus não, é o Deus cuja morada não é com a carne. Então eles estavam fazendo uma referência profética também ao Rei dos Reis, ao Deus dos deuses, aquele que não mora com a carne, mas ele visita o homem segundo a sua misericórdia. E nós vamos ver então a posição de Daniel, porque Daniel estava ali naquele reino, havia sido deportado de Israel, ali de Judá, e estava em Babilônia junto com os seus amigos. Mas é importante nós observarmos a posição de Daniel. Que posição era essa que nós podemos falar sobre Daniel? Interessante, pastor Fábio, Edilson e ouvintes, que os magos, os sábios, por 2 vezes eles insistiram com o rei para que o rei pudesse contar o sonho que eles dariam a interpretação. E a palavra fala que o rei se enfureceu com aquilo. E como foi dito, eles falaram: mas o rei, não há ninguém que possa dar a interpretação. Então a razão, ela tem um limite, o homem tem o seu limite, mas mesmo na razão eles falaram que aquele mistério só poderia ser revelado pelo Deus que não vive aqui nessa terra, que não é feito por mãos humanas. E Daniel, a posição dele foi diferente. Ele foi ao rei pedir tempo para que aquele segredo fosse revelado.
E ele juntou os seus amigos. A palavra fala no versículo 17 e 18 que ele foi para casa, fez saber o caso aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus amigos não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Interessante que se juntaram, foram orar ao Senhor, foram pedir misericórdia, porque eles sabiam qual era o Deus que eles serviam, o Deus revelador dos segredos, dos mistérios, o Deus que tem poder para todas as coisas, para salvar, para curar. É o Deus que fez o homem, que deu vida ao homem. E naquele momento onde eles entenderam que o Senhor pediu misericórdia, porque havia um juízo, não só para eles, mas para todos os sábios da Babilônia. Interessante que é um texto que até usamos muito com os colegas de trabalho, no mês que nós oramos pelos colegas de trabalho, porque a posição de Daniel e dos seus amigos trouxe livramento não só para eles, mas para todos os sábios da Babilônia, porque a palavra fala que foi dada a Daniel a revelação do segredo do sonho em uma visão de noite, enquanto ele e seus amigos oravam ao Senhor. E Daniel ele louva o nome do Senhor com um louvor maravilhoso e profético, que está nos versículos 20 e 22. E Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele sabia que a sabedoria não era um dos sábios, a verdadeira sabedoria vem de Deus. Ele muda os tempos e as horas, e era o que o sonho mostrava, realmente. E também ele remove os reis e estabelece os reis. Era a própria interpretação daquele sonho, da sucessão dos reinos a partir de Babilônia. E ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, a decadência do governo humano, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Somente pela revelação que aquele mistério poderia ser alcançado, e foi por isso que Daniel louva ao Deus eterno, que pode revelar todas as coisas. E Daniel alcança a revelação desse mistério no corpo, né? Porque ele chamou os seus amigos para orar, e como o pastor Isaías disse, né? Ou seja, a bênção não foi somente para eles, mas foi para todos aqueles que estavam ali ao seu lado, né? Porque havia um decreto de morte. Livramento. Foi um livramento de morte. Amém. Interessante que a vitória é no corpo, mas a glória é dada a Deus. Não houve exaltação de nenhum deles, mas foi o recurso que nós temos à nossa disposição como igreja, corpo de Cristo, e por isso que no corpo nós somos fortalecidos, somos nutridos e temos o livramento a partir de estarmos integrados no corpo e de vivermos de fato esta experiência de um culto que eles realizaram e como o Senhor falou com eles através daquele culto. Amém. Vamos ver um pouco mais do sonho, né, pastor Edilson? Detalhar esse sonho, né, para ver que mistério foi esse, né? Mas no sonho, o rei, então, ele via uma estátua. Essa estátua tinha 4 reinos que estavam representados. Os reinos eram Babilônia, Medo-Persa, o Greco-Macedônico e também o Império Romano. E eles eram mostrados na estátua e representavam o que haveria de suceder no curso da história, quer dizer, desde a cabeça até os pés, né? Então Daniel revela o sonho e a sua interpretação e merece que nós leiamos aqui para podermos compreender a segurança que Daniel tinha, né, diante de todos esses fatos. E ele diz assim: tu, ó rei, és rei de reis, não dos reis, não é rei dos reis, mas és rei de reis, né? É, só o Senhor mesmo, né? A ti foi dado o reino e o poder e a força e a majestade. Está reconhecidamente como a majestade aqui. A própria cabeça de ouro, né? Cabeça de ouro. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo, aves do céu, ele tos entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Primeiro ponto, né? Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro,
Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuça e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artérios, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artérios eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo. Então, misturar-se-ão como com semente humana, com a semente humana. Nós vamos projetar também aí essa estátua para ficar bem claro, né? Para que todos possam ver. Mas eles se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, os irmãos vejam a riqueza dos detalhes que Daniel traz, mostrando que, mesmo não tendo sido ele que teve o sonho, o Senhor revelou a ele tudo e deu a interpretação também. É muito interessante isso, porque nós percebemos que o sonho ele é todo profético. Então ele mostra ao longo da história, né, da humanidade, os reinos que vão se sobrepondo e vão caindo e vão sendo substituídos e tudo mais, mas ele termina mostrando que o reino do Senhor será para todo sempre. Aquela pedra que é cortada sem o auxílio de mãos, fala do Senhor Jesus, e ele esmiuça toda aquela estátua, especialmente aquela que estava fragilmente sustentada pelos pés de barro e os pés misturados com ferro, que na verdade não se mistura, né? Então, está apresentado aí o sonho, né? A interpretação. Daniel fala muito bem sobre tudo isso, né? E é bom lembrar que a estátua era de um esplendor, não é? Ela tinha um esplendor. O corpo era constituído de diferentes materiais e que representavam os reinos da terra. Tudo confirmado pela história, né? Tudo. A história foi confirmando a profecia, Tudo os se reinos cumprindo. que vieram. É, coisa maravilhosa, né? O formato, então, humano destaca a inteligência, capacidade de governar, alcança poder, domínio sobre a terra. Ele coloca essas coisas todas, né, diante do rei. O sonho é todo profético, fala dos reinos humanos que sobreviriam desde o Império Babilônico, que é o último reino da terra, até o último reino da terra. Agora, detalhe importante aqui, né? Revela ainda que todos os reinos humanos irão passar e que o reino de Deus será estabelecido para sempre. A profecia sobre os reinos da terra vigora desde a Babilônia até o Anticristo, como nós já estudamos um pouco sobre isso. Isso denota, não é, que vão se alternando os poderes humanos, se mantém o acúmulo da experiência, das conquistas, das invenções, dos descobrimentos e tudo que veio durante todo esse período todo de história que nós conhecemos muito bem, não é? Cada vez mais mostrando que a estrutura de poder é constituída de uma forma que o adversário foi conduzindo tudo para essa situação final do anticristo. Então, à medida em que os reinos são sucedidos por outros impérios, percebe-se então que os últimos são inferiores aos anteriores. Inicia pela cabeça e termina nos pés. Inicia no ouro e termina no barro. Eu faço aqui apenas uma lembrança mais aqui, para finalizar, dizendo o seguinte:
é justamente o que o homem pensa ao contrário, né? Porque o homem deve pensar assim, irmão, Babilônia tinha lá a sua glória, mas é porque era naquele tempo, né? Hoje ela não teria aquela mesma glória, porque hoje nós temos aí todo o desenvolvimento tecnológico à nossa disposição e todas essas coisas que o homem conseguiu fazer pela sua inteligência e tudo mais. Mas a Bíblia está mostrando que foi o contrário. Houve uma deterioração do homem em todo o seu poder, em toda a sua majestade. Essa decadência é clara, né? A gente vê na própria história pelos próprios impérios, né? Cada império que vinha, ele legava a arte da guerra, legava conhecimento, como por exemplo lá o Império de Alexandre o Grande, né? Que foi o greco-macedônio, ele influenciou até o Império Romano com a helenização, com a filosofia, que foi, na verdade, uma das grandes oposições à jornada da igreja, né? Lembrando sempre que nós não temos nada contra a filosofia. A questão da filosofia é simplesmente que ela não leva o homem a uma experiência com Deus, nem pode transcender, né? A transcendência está ligada a um projeto de salvação de Deus. Mas essa decadência, o Senhor mostra a decadência desses impérios, mostrando como o pastor Edilson colocou, no final é o barro que sobra. É o quê? É a violência, que é o ferro, que foi caracterizado no Império Romano, foi um dos impérios mais violentos, e o barro, que é aquilo que é o homem, que hoje a gente vê sobressaindo em todos os sentidos. As ideologias estão presentes, é o homem, no episódio anterior nós falamos, o homem, né, querendo se divinizar, se fazer igual a Deus, né, e colocando Deus como simplesmente um homem. Mas a pedra cortada sem mãos e que estabelece ali, que destrói, esmiuça aquela estátua, fala de um reino, né? É o reino que está preparado para nós e o Senhor diz acerca desse reino, quando Paulo escreve, né, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então esse reino é um reino que jamais será destruído, porque é um reino eterno. Ele não passará para outro povo, porque já tem uma promessa, na verdade, Isaías, uma promessa sobre a vida da igreja desse reino. Dou-vos o reino, né? Vos dou o reino que Jesus preparou para nós. Possui por herança, né, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E um reino que não é deste mundo. E a palavra também nos lembra de uma herança incorruptível que está separada para nós, uma herança que não se pode murchar, que não se pode contaminar, que está guardada nos céus. Então, a nossa esperança, a nossa vitória não está nos reinos deste mundo. E, ao contrário, cada vez mais nós vamos ver um mundo destruído, reinos em guerra, reinos em conflitos, mas o Senhor também, Ele nunca envia o juízo sem antes avisar aos seus servos. E como o Senhor fala através dos sonhos, podemos lembrar dos sonhos que o Senhor deu a Jacó, os sonhos que o Senhor deu a José, os sonhos que ele interpretou do padeiro, do copeiro, depois de Faraó, deu toda a interpretação e se cumpriu daquela forma. E agora também o Senhor mostrando a Daniel, e podemos ver como o Senhor é fiel e verdadeiro, que não só revelou qual era o sonho, mas também deu a interpretação. E ao longo da história, ao longo da palavra, podemos ver como foi tão perfeito a história de anos e anos que seguiriam, inclusive nos alcançando hoje. Estamos falando de quase 2.600 anos de história. Então, o Deus revelador dos segredos, que revelou a Daniel, e também tem se revelado a cada dia aos seus servos os segredos, que para nós é um bálsamo, um descanso, aleluia, é um consolo, é um conforto. Glória a Deus. É esse reino que está preparado para nós, né? Amém. Um reino que foi estabelecido, Deus lembrou aqui, né? Vinde, benditos de meu Pai, foi aquilo que o Senhor Jesus deixou como uma promessa, uma palavra que nós vamos ouvir na eternidade. Vinde, bendito meu Pai, né? Porque vos está preparado um reino desde a eternidade. Ou seja, é tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. E nós aguardamos esse reino que nós sabemos. E em breve ele vai chegar para cada um de nós, porque a igreja vai ser arrebatada. Aleluia. Pastor Isaías, despedindo já aqui. Amém. Um abraço para os ouvintes, para todos aqueles que nos assistiram, e despeço com a paz do Senhor Jesus. Pastor Edilson. E a paz do Senhor Jesus a todos. E a todos que participaram conosco, continue conosco. A paz do Senhor.